E já convido, por gentileza, para vir para a nossa mesa, o nosso querido Jorge Francesconi, um dos líderes do movimento, que é quem vai coordenar esses trabalhos, o secretário de Mobilidade, Fábio Ney Damasceno, e o nosso especialista, José de Ribamar Góes. Os outros já pode levar, né? É o Jorge aqui, do meu ladinho, e o Góes aqui. Ok. E aí, como vai? Tudo bom? Você tá bem? Graças a Deus. Faça favor. É aqui mesmo? Aqui mesmo. Essa é minha esposa Adriana, que está aqui. Adriana, prazer. Góes, muito prazer. Petrônia, tudo bem? Jorge. Bom, eu vou passar a palavra aqui já para o nosso Francesconi, que é o homem da mobilidade aqui do Parkway. Francesconi, está corrigindo. Pedindo a atenção de todos, vamos dar início ao painel Mobilidade. Como já anunciei, contamos aqui com o Fábio Ney Damasceno, que é o secretário de Mobilidade do Distrito Federal, José de Ribamar Góes, que é especialista, e Jorge Francesconi, um dos líderes do movimento Pensar Parkway, que é um especialista na área também, com muitos e muitos anos trabalhando com esse tema. Ele vai coordenar os trabalhos, eu fico aqui só policiando, dizendo que a média de tempo é de 20 minutos para cada um, e em seguida nós teremos o terceiro painel de segurança. Não temos... Tá ruim o som? Pedir a gentileza das pessoas de nos darem a honra da sua audição nesse momento. Só relembrando que nós não fazemos intervalo, mas o petit four e o cafezinho, a água estão ali à disposição dos senhores. Jorge. Boa tarde a todos. Eu acho que o espírito dessa reunião, Noguchi já descreveu com perfeição. A ideia de integrar governo, especialistas e comunidade. Nós já tivemos um belo exemplo no primeiro painel sobre meio ambiente. E caracterizar bem que o Parkway não é um Parkway, são 4, que tem uma unidade cultural e tudo. Uma parte do Parkway está falando do outro lado, uma outra parte do Parkway está aqui mais silenciosa, escutando. E eu não tenho muito o que falar. Eu queria passar a palavra para José de Ribamar de Góes, que é um velho amigo, é um homem que trabalhou durante muitos anos no governo do Distrito Federal, é um grande conhecedor de transporte e tem a outra grande vantagem, consegue ser inovativo, porque como em todas as áreas do saber, tem uns que ficam onde estão, tem outros que tentam entender melhor a realidade que desafia cada nós. E temos a honra também de ter o secretário que vai trazer também conceitos inovadores. Tudo isso a gente quer hoje de tarde debater no grupo e sair com 5 sugestões concretas de coisas que podem ser feitas para melhorar, desde logo pensando que o Parkway pode ser um projeto piloto, porque existem muitos condomínios no Distrito Federal que têm problemas semelhantes e que não adianta atacar o geral se não tiver alguns exemplos de sucesso no pequeno, na pequena escala. Não dá para jogar no atacado e sem ter alguma experiência concreta, e nós vamos certamente fazer erros nessa pequena experiência concreta. Eu passo a palavra ao professor Dr. Ribamar e muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Góes, como disse o Francesconi, eu trabalho com transporte há algum tempo e sou morador do Parkway. Há cerca de 1 mês e meio atrás, o Francesconi chamou a mim e a outro colega para conversar sobre mobilidade no Parkway, sobre problemas, dificuldades e soluções. E dessa conversa surgiu o convite para participar desse seminário, dessa reunião. Não é? E justamente por
por morar no Parkway e por ter trabalhado também bastante tempo no governo, também na área de transporte, não é? Então a gente tentou, fez uma reflexão, quais são os nossos principais problemas, né? E sobre as dificuldades que temos para encontrar uma solução adequada, né? Então, o que a gente levantamos alguns dados que permitem, digamos, contextualizar a situação do Parkway, não é? E que podem e exploramos alguns caminhos que podem ser detalhados, aprofundados posteriormente, tá? Bom, inicialmente o contexto do Parkway, não é? Tem um material. Volta. Isso. Bom, então a gente estruturou a apresentação falando alguma coisa do contexto, não é? Marcando qual seria as necessidades, as limitações e, por fim, possibilidades existentes. Então, com relação ao contexto, existem 3 elementos marcantes, não é, no Parkway: a baixa densidade, a alta renda e o comportamento os hábitos, chamados hábitos de viagem, o comportamento da população, né, com relação aos hábitos de transportes. Esse gráfico é uma pesquisa recente da Codeplan, não é? Então ela mostra que o Parkway, em termos de a população, é uma das menores populações em termos de regiões administrativas, não é? Então isso aí serve para ali cerca de 19.800 habitantes. Então é um valor próximo ou menor do que aquele que a gente alcança no Núcleo Bandeirante. Então, se a gente compara a área ocupada pelo Parkway e a área ocupada pelo Bandeirante, a gente já tem uma ideia bem clara dessa baixa densidade. O próximo quadro, ele traz informação sobre renda. Da mesma pesquisa feita pela Codeplan, em termos de renda per capita, o Parkway tem a 4ª renda per capita entre as regiões administrativas do Distrito Federal. Existe um outro gráfico que eu não trouxe, que fala da renda domiciliar. Com relação à renda domiciliar, é a 2ª renda domiciliar entre as regiões administrativas do Distrito Federal. Com relação a hábitos de transportes, não é? Então, nós estamos comparando aí uma primeira grande divisão, que é chamado de repartição modal, não é? Em termos de viagens motorizadas, em azul, e as viagens não motorizadas, né? Motorizadas, auto, motocicletas, ônibus, e não motorizadas a pé ou bicicleta. Então, segundo dados do PDTU, no Distrito Federal, nós tínhamos cerca de 23% de viagens não motorizadas, né? E 77% de viagens motorizadas. Tá? O Parkway, o valor é mais ou menos da mesma ordem. É justamente a 2ª barra. E eu peguei o dado também do Paranoá, justamente para ter um contraste, não é? Então, em relação ao Paranoá, a gente tem cerca de 60% de viagens não motorizadas e somente 40% motorizadas. Então, isso já marca, digamos, comportamentos muito distintos, né? Isso é influenciado, sobretudo, pela organização do território, baixa densidade e renda da população. Próximo, por favor. Uma outra informação importante: primeiro vimos uma divisão entre viagens motorizadas e não motorizadas. As seguintes são viagens
Entre as viagens motorizadas, azul são as viagens por auto, laranja as viagens por transporte coletivo. Não é? Então, no Distrito Federal, 53% das viagens motorizadas são realizadas por auto. E 47%, da ordem de 47%, são as viagens por transporte coletivo. Não é? Quando a gente vai para o Parkway, as viagens realizadas por auto, viagens motorizadas, elas aumentam, são cerca de 62%. Então, um número muito comum em outras cidades é 60% por ônibus, 40% por auto. Aqui a gente tem, já no Distrito Federal, auto tem uma importância maior e no Parkway, maior ainda. Não é? Tá certo? E em menor quantidade são viagens por transporte escolar ou por transporte fretado. Tá? E quando a gente vai para o Paranoá, eu não estou conseguindo ler o número daqui, mas é cerca de 19%, não é? 20% de viagens por auto e quase 80% de viagens por transporte coletivo. Não é? Então, renda, organização, geram comportamentos distintos, demandas distintas e que vão influenciar na oferta dos serviços. Próximo, por favor. Esse aí é um outro gráfico que fala do motivo das viagens. Né? Então, do lado esquerdo, não é, nós temos as viagens motorizadas, a azul são as viagens por motivo trabalho, né? E laranja são as viagens por motivo estudo. Né? E na pizza à direita, né, são as viagens não motorizadas, a pé ou por bicicleta. Então, há uma inversão. Né? As viagens por motivo estudo, não motorizadas, têm uma importância maior. Né? A soma dos dois, trabalho e estudo, elas equivalem a cerca de 80%. E elas são determinantes, não é, para a organização do sistema de transportes. Tanto que em qualquer cidade, a localização das residências e a localização dos postos de trabalho, não é, vão determinar a demanda principal. Né? Pronto. Próximo. Esse é um outro gráfico interessante, que ele mostra o comportamento, e isso aqui é um gráfico também do PDTU, que mostra o comportamento com relação à repartição modal. À medida que aumenta a renda, vai reduzindo gradualmente o uso do transporte coletivo e aumentando o uso do transporte individual. Então, são números que as pessoas têm essa percepção, já intuitivamente, e aqui a gente está colocando os números, de fato, como se comportam. Então, esses números, né, eles retratam, né, a situação do Parkway, que a gente mora aqui. No Parkway nós temos duas características bem distintas. Uma, viagens com origem no Parkway. De modo geral, predominantemente, né, são os moradores, têm alta renda, têm um destino fora do Parkway, não é? E uso de autos, sobretudo autos e um pouco moto. As viagens com destino ao Parkway, não moradores, renda mais baixa, não é? Comparada com a renda do Parkway, não é? Origem fora do Parkway e uso de transporte coletivo e de autos, não é? Também de automóveis ou veículos para alguns prestadores de serviço. Próximo. Ora, que opções a gente tem para atender, não é? Não motorizado, a solução a pé e ciclomobilidade é uma solução própria, não é? Para pequenas distâncias, sobretudo para deslocamentos internos. Tá? E qual é o problema? A gente teria um problema, talvez, com relação à infraestrutura, iluminação, pontos de apoio e segurança associada a esses modos. Né? E para motorizada, que é própria para maiores distâncias, né? Externas ao Parkway, tá? Auto e moto, ligação ponto a ponto, mas a tendência que não é interna ao Parkway, é uma tendência geral. Né? As políticas públicas tendem a desestimular, são restrições crescentes, tá? E o transporte coletivo, com relação ao Parkway, é a questão da acessibilidade.
né? Nesse parkway que fica do lado sul, nós temos um eixo de transporte que tem uma oferta que você pode considerar de forma, uma oferta razoável, né, com uma boa frequência, mas como chegar a esse eixo de transporte? Então o problema estaria na acessibilidade. Quando a gente está falando desse eixo de transporte, essa figura vocês conhecem bem, eu peguei na internet, não é? Que mostra a configuração do eixo sul, do BRT Sul, a configuração futura, não é? Então, eu venho de Santa Maria e do Gama e vou ligar com a rodoviária do plano piloto, com o terminal na Asa Sul, com o terminal lá no final da Asa Norte, lá no Noroeste. As vantagens desse sistema, pelo menos como planejado, não é? É que ele tem uma alta frequência, tem uma boa regularidade, tem uma boa infraestrutura. Tá? Tem ligação com o plano piloto, que é o principal destino das viagens, tá? E tem conexão com a rede de transporte. A desvantagem é justamente a questão da acessibilidade, infraestrutura de apoio, né? Quer dizer, o funcionamento das diversas estações e como chegar até as estações. Tá? Próximo. Aí praticamente o mesmo slide, só mostrando a conexão disso com a rede de transporte. Se a gente olhar para o futuro, não é? Eu tenho vários eixos de transportes, não é? E eu tenho uma conexão com esses eixos todos. Então, eu entendo que o desafio com relação ao Parkway é, primeiro, a gente compreender as limitações. A dificuldade em se construir uma boa solução, às vezes, ela tem a ver com um desejo de ter uma determinada solução, mas sem refletir sobre as dificuldades, sobre as limitações inerentes. Não é? Então, essas limitações eu destacaria a baixa densidade, essa baixa densidade gera pouca demanda e, por isso, tem pouca atratividade. Tá? Explorar potencialidade. Não é? Mobilidade ativa é algo que está crescente, é uma política de governo, é algo muito bem aceito na sociedade, é uma tendência ao uso crescente, e é possível, dentro do Parkway, trabalhar nessa linha de projeto. A outra é explorar complementaridades. Né? Eu tenho um eixo de transportes, eu tenho que construir uma solução para alcançar esse eixo de transporte. Buscar soluções inovadoras. Há cerca de um ano atrás, 1 ano e meio, eu sei que havia uma tentativa de um sistema alimentador aqui, que era o tuk-tuk ou alguma coisa do gênero, não é? Quer dizer, essa solução, ela enfrentou barreiras institucionais, digamos assim. Não é? Ela não se enquadrava no modelo institucional de atendimento do serviço de transportes. Mas talvez ele já seja uma pista de que caminho se deva buscar. Não é? Talvez ele não tenha sido explorado ou construído, encontrado uma determinada viabilidade institucional. Tá? É importante também conhecer as expectativas dos moradores. Pequenos grupos podem conversar, eu tenho a minha opinião, o Franciscone e tantos outros, mas eu acho que é importante também conhecer as expectativas, fazer algum tipo de pesquisa simples, para que cada um manifeste qual é o principal problema para determinada quadra. Né? Como é que a gente pode ponderar isso? Qual é o seu problema? É o acesso ao transporte coletivo? É a falta de infraestrutura para ciclomobilidade? Acho que é importante conhecer melhor isso. Então, entendo que o desafio os desafios são compreender as limitações, explorar as potencialidades, explorar complementaridade, que faz parte da potencialidade, buscar soluções inovadoras. Né? Então, um serviço especial, a semelhança disso, do tuk-tuk ou algo parecido, pode ser um caminho a explorar. E o próprio uso de aplicativos, né? Quer dizer, a gente tem algo que está acontecendo com muita rapidez, né? Existe já uma solução do Uber Pool, que vem sendo explorada em algumas cidades.
eventualmente essa seja uma solução para ser buscada e para ser construída. Próximo. Tendências, né? Com relação ao transporte individual, né? A tendência é aquela que todo mundo já vive no dia a dia, né? Sobretudo no destino das áreas centrais, eu vou ter dificuldade com estacionamento, vou enfrentar congestionamento e vou ter políticas mais restritivas, né? E há um estímulo ao transporte compartilhado, né? Se você olhar o que está acontecendo em outras cidades europeias e mesmo nos Estados Unidos, eles estão caminhando na construção dessas soluções muito rapidamente. A gente talvez esteja aí uns 20, 30 anos atrás, mas muito do que acontece lá sinaliza de possibilidades que a gente possa explorar. Mobilidade ativa, não motorizada, propício a viagens curtas, né? E potencialidade para conexão com o modo coletivo. Né? Próximo. O transporte coletivo, quando a gente fala, as tendências são de priorização do transporte coletivo, todas as cidades, né? Fortalecimento da rede troncal. No Distrito Federal existe um conceito de uma rede, gradualmente ele vem evoluindo numa velocidade menor do que a gente espera, mas ele vem avançando, né? Integração operacional e tarifária dos serviços. A rede caminha para isso, né? A gente talvez tenha dificuldade de afirmar um tempo preciso, mas ela vem avançando. E melhoria da qualidade. Se você comparar o serviço de transporte com algum tempo atrás, quando você compara o BRT Sul, como um serviço por ônibus, ele tem, sem dúvida, deficiências, pontos a ser melhorado, mas ele já se apresenta num determinado padrão de qualidade importante, né? Próximo. E com relação à mobilidade ativa, não é? O que a gente vê primeiro, é importante pensar a rede. Não é pensar rotas ou ciclovias isoladas. Não é? É pensar a rede. Sejam rotas para pedestres ou para bicicletas. E para pensar a rede, é importante também conhecer os pontos de interesse, sejam pontos internos, igrejas, delegacias, comércios, ou as próprias estações do BRT. Tá? Quando se pensa o projeto, é importante ter um projeto o mais completo possível, né? Que ele envolve o pavimento, a sinalização, a iluminação, câmeras, pontos de apoio, né? E, como projeto, ir além da obra, né? A infra mais a segurança, né? E a manutenção. Né? Quer dizer, eu acho que essa experiência de ter um grupo pensando Parkway pode ser um auxílio importante. Né? Às vezes, o governo não consegue tudo. Próximo. Com relação ao transporte coletivo, né, o que a gente vê são... o problema principal, eu entendo, com relação ao Parkway, sobretudo o Parkway Sul, vamos chamar assim, são as linhas alimentadoras. Né? Então, como fazer a conexão? Eu preciso de uma conexão com a estação. É importante que essa conexão ocorra com pequenos veículos, né? Quer dizer, menor o veículo, maior a frequência. Né? Tá? E uma frequência aceitável. Isso seria uma solução ideal. Tá? Agora, como devo pensar essa solução? Isso é parte do sistema de transporte coletivo público, então isso tem uma limitação. Né? Quer dizer, como a demanda é baixa, eu tenho uma frota, digamos, padronizada, ou quase padronizada, para eu oferecer com essa frota, para eu utilizar essa frota, eu tenho frequências baixas, intervalos muito grandes. Então, o atendimento se torna pontual. Se eu trabalho com pequenos veículos, eu também tenho um custo adicional. Então, a cada solução tem que haver um compromisso entre solução técnica e viabilidade financeira. Então, eu posso pensar como parte do sistema de transporte público, né, que eu tenho o problema da demanda, tenho o problema de adequar a oferta à demanda, e é um serviço deficitário. Ou como um serviço complementares,
especial, né? E esse serviço complementar, eu posso ter uma especificação que atenda às necessidades, né? Contrato com a associação de moradores, alguma coisa do gênero, um projeto experimental, né? Um projeto experimental tem que ser testado, tá? E tem que haver a construção dessa viabilidade institucional, né? Com apoio do GDF, com entendimento dos operadores. Por que eu falo de operadores? Porque o Parkway faz parte da bacia, de um determinado operador, né? Então, em tese, por definição, cabe ao operador atender a essa demanda. Por outro lado, há características próprias da área, né, que não favorecem o transporte coletivo. Bom, de forma geral, o que eu tinha a mostrar para vocês é isso, não é? E creio que o problema, eu como morador, o problema principal que eu enfrento, eu moro na quadra 5, não é, que tem uma característica de organização bem distinta do Parkway daqui do lado sul, não é? Mas ainda assim, eu diria que o principal problema que eu enfrento lá é o problema do acesso ao transporte coletivo, porque o transporte coletivo ele tem uma baixa frequência, tá? Mas creio que, sobretudo com a proximidade de Águas Claras, o adensamento de Arniqueiras e outros setores, esse problema se tornou muito menor, porque para atender a demanda dessas áreas, não é, acaba atendendo também, ou melhorando o atendimento do Parkway, não é? Essa dificuldade é mais difícil de superar do lado sul. Então, isto é uma solução que deve ser construída, né, buscando agregar demanda, né, e explorando essas soluções. Agora, é importante, e aí eu creio que é muito importante a presença do secretário, porque não basta pensar uma solução técnica. Essa solução ela tem que ser construída, tem que ser viabilizada institucionalmente, quer dizer, tem que haver um acordo, digamos, um entendimento com a secretaria, tá? E viabilizada financeiramente. Qualquer solução, ela tem que ser paga, né? Então, em síntese, é isso que eu queria trazer. E o que eu entendo que isso são insumos, são reflexões para que a gente construa uma solução. Não estou trazendo solução, mostro determinados problemas, determinadas dificuldades, mas creio que a partir disso é possível construir determinados projetos. Um projeto de mobilidade ativa, um projeto de acesso a um transporte coletivo, né? Identificar os problemas principais, estabelecer prioridades e estruturar um projeto, né? Que a gente possa pensar por etapas, ponto a ponto, e ter metas intermediárias. Antes de passar a palavra ao secretário Ney Damasceno, eu só queria fazer uma observação. Primeiro, a maioria das paradas do BRT não funciona aqui no nosso Parkway. Isso é um dado. E segundo, nós sempre trabalhamos eu trabalho em transporte desde 72, a gente sempre trabalha com os grandes eixos e esquece as pequenas raizezinhas alimentadoras. O Góes, quando nós estávamos trabalhando nisso, disse que esse era famoso último quilômetro. Os últimos quilômetros do sistema de mobilidade, para quem é pobre, é um horror. E é exatamente essa crueldade social que a gente observa aqui no Parkway. E a proposta, então, é busca de alternativas, que o Góes muito bem colocou as bases, e numa pedida ao secretário quase que vamos tentar um projeto piloto, porque tem grande chance de erro sempre quando a gente tenta algo novo, e junto com todos, como o Góes sugeriu, e construindo uma coisa que seja, pelo menos socialmente, mais correta com os nossos diaristas e também sirva até aos nossos filhos, aos nossos idosos que
ficam presos em casa o dia todo porque não tem nem como sair de casa para chegar na cidade. Dito isso, desculpe ter entrado nessa seara, eu passo a palavra ao secretário Ney Damasceno, que a gente agradece muito a presença dele, sabe que muito do que se espera está na mão dele e sabe também que ele tem coisas boas para nos dizer. Muito obrigado. Primeiro, bom dia a todos, a todas. Queria agradecer ao Petrone, Franciscone pelo convite, o Góes, que já foi lá na secretaria do governo, conhece bastante toda a rede. Agradecer a presença, acho que é uma honra estar aqui com vocês. Me impressionou a organização, parabenizar muito, Franciscone, a organização. Com certeza vocês vão conseguir atingir seus objetivos, com debates claros, francos, de alto nível. Isso traz sensibilidade ao governo, traz o governo. Hoje já vieram, hoje é o terceiro secretário? É o segundo? É o terceiro, né? Porque veio o Tiago, veio o André, eu vim, e agora deve chegar o secretário de Segurança. Já me disseram que o governador vem também para o almoço. Enfim, eu acho que é importante esse debate nessa cidade, que é o Parkway, 20 mil habitantes, é uma cidade e suas particularidades. O Gó já falou bastante da teoria que move o Parkway, ele tem total razão, assino embaixo, onde precisar, até me apresentar também, já que eu sou novo e não sou, já estou há 2 anos aqui no Distrito Federal. Eu sou engenheiro especializado em transportes, engenheiro civil, né? Então venho de várias cidades, desde São Paulo, Espírito Santo, trabalhando com sistemas de transporte. Então essa é a minha especialidade. Então eu estou trabalhando dentro da minha função, é a minha carreira. Eu falo que é um pouco diferente, vocês não interpretam que não tem um político. Claro que a gente sempre é um agente político, mas aqui existe uma carreira, um engenheiro que trabalha. Hoje a equipe da secretaria é muito técnica, ela é extremamente técnica, esse é meu perfil. Está aqui o Márcio Deftrans, o diretor de operações, o Eduardo, subsecretário de planejamento. Enfim, é uma equipe bastante técnica e conhece a área. Essa foi uma das minhas exigências com o governador, e o governador trouxe muito. Eu falei, a mobilidade a gente precisa trazer a parte técnica agora, é um desafio muito grande e a gente precisa colaborar, e nós temos como colaborar com isso. Gente, eu anotei uma folha inteira aqui para falar, vou tentar ser, mas o Góes tem razão. O Parkway tem algumas particularidades, foi como ele falou, baixa densidade, priorização de ocupação unifamiliar, muitas distâncias. Eu tomei um susto quando a gente passou aqui na guarita do clube, e falou, daqui a 1 quilômetro, chegando, peraí, 1 quilômetro? Gente, 1 quilômetro é muita distância, né? Então é residência unifamiliar, grandes distâncias, grandes lotes, e isso acaba trazendo uma dificuldade bastante extrema para o sistema de transporte coletivo, que ele acaba sendo, Góes tem razão, para população de baixa renda que vem de fora para trabalhar no Parkway. Você não tem um setor comercial muito definido, e ela acaba sendo em 2 momentos do dia, basicamente, de manhã e à tarde, a partir das 4 horas da tarde. Isso dificulta muito o transporte público e dificulta, inclusive, a circulação dos ônibus grandes, os padrões, que a gente chama de padrão. São ônibus acima de 13 metros, 15 metros. Isso dificulta a circulação e é até ruim ficar andando no bairro, até para a estrutura do pavimento, local de terra. Isso acaba trazendo até alguns transtornos, além do custo do sistema. Mas soluções têm que ser dadas. Então, nós temos que atender a particularidade. O Góes tem razão, eu acho que tem que sair uma proposta de vocês para o governo. Vocês têm muito a acrescentar, porque a reunião que eu tive com o Franciscone, com o Petrone e aqui com vocês, serão coisas fantásticas e com certeza nós vamos estar implementando. Em transporte, eu brinco e é verdade, a gente não se inventa nada, você pode se copiar tudo. Não precisa ficar inventando de novo. Alguém vai inventar a roda de novo, você usa a roda. Né? Então a gente pode usar várias soluções para isso, e é isso que a gente quer trazer para cá. Primeira palavra-chave, que se chama integração. Então, primeira coisa, no governo Rodrigo Hollenberg, que nós trouxemos, lançamos no ano passado. Primeira coisa, programa de mobilidade urbana. Não existia um programa definido de mobilidade urbana. Existia, sim, um plano diretor de médio e longo prazo. Isso define diretrizes, é importante, mas um programa executivo
de mobilidade não existia. O que é isso? Ações de mobilidade para implantação imediata para a população. O plano é de médio a longo prazo. Ele leva 5 anos, ele leva 10 anos, mas a gente precisa para amanhã, por exemplo, de um paraciclo na igreja. Estou dando o exemplo que o Francisco está conversando. É para amanhã, não é para hoje. Não é para daqui a 5 anos. A gente precisa botar as 4 estações do BRT para operar. Então não é para daqui a 5 anos, quando vier o complemento do BRT Sul na Candagolândia. Não, ele precisa ser operado hoje. Eu preciso de um sistema complementar de transporte. É hoje. Então tem algumas ações, inclusive eu botei aqui uma frase importante. Hoje o Parkway tem propostas e soluções simples e baratas do ponto de vista do governo. Tá? Por quê? Felizmente vocês têm um sistema estruturante que é o BRT. O BRT hoje corta o Parkway. Sul, norte, ele passa no meio. Então o sistema troncal, que é o sistema mais caro da cidade, existe. Ele existe. O que não existe? Integração com esse sistema. É o que a gente chama de last mile, a última milha. Você não consegue levar esta população do bairro, da cidade, para este sistema troncal, porque eu não posso deslocar esse sistema. O BRT ele é como um metrô. Ele tem que funcionar naquela fluidez, naquela linha, naquela frequência, e eu não consigo, por exemplo, desviar um ônibus dele, trazer ele para a cidade e voltar ele para o BRT. Isso é totalmente improdutivo para um sistema tronco alimentado. Nós temos o tronco, não temos a alimentação do BRT, é o que falta. Não foi pensado isso. Foi pensado, mas não foi implantado. Então, isso que a gente agora precisa fazer esta integração com o BRT. Ela é fundamental. Como é que a gente faz essa integração? Então, nós temos vários modos. Primeira coisa, a gente precisa facilitar o acesso da população ao bilhete único. Esse é o primeiro ponto. Tá? O primeiro aspecto. Porque isso barateia o transporte público para a população, que você acaba tendo o cartão cidadão como sistema integrado, e o próprio morador compra o cartão para o seu funcionário. O que está acontecendo hoje no Distrito Federal? Nós temos hoje as pessoas, você consegue sair de Braslândia e chegar em Planaltina pagando R$5. É um sistema integrado, você consegue pegar 3 integrações. Você consegue sair de Braslândia, chegar na Praça do Relógio, com ônibus, pegar um metrô, chegar na rodoviária do Plano, pegar um ônibus e chegar em Planaltina. Então, com R$5 você consegue fazer isso. Só que nós não temos acesso a este cartão. Para você ter acesso a esse cartão, ou para o morador poder um cartão para o seu funcionário, para o seu secretário, você tem que ir lá na galeria, enfrentar uma fila e comprar esse cartão. Então, isso é anti-uso do transporte coletivo. Eu tenho que dar o braço a torcer, enfim. Isso é anti. Então, primeira coisa, nós temos que botar o bilhete único de pé. É isso que nós estamos trabalhando. Facilitar o acesso à população ao bilhete único. A partir daí você já deu um primeiro passo. Então já estamos trabalhando para isso. Eu espero que em breve vocês vão ter, não posso adiantar, mas boas notícias. Inclusive, por exemplo, aplicativo de você comprar crédito pelo celular. E aí automaticamente vai... Porque pouca gente sabe que o Vale Transporte você pode comprar pela internet. Isso já é uma ferramenta. Você imprime um boleto e paga pela internet e está no cartão da pessoa. Então a gente já quer trazer o conceito do cartão cidadão pago pela internet. Isso já traz uma facilidade, porque inclusive você que está contratando a pessoa, muitas vezes ela fala assim, eu moro em Braslândia, você soma. Quantos ônibus você pega? Não, eu pego 3 para vir, 3 para ir. É R$2,50, 5 mais R$2,50. Você dá R$20 por dia. Na verdade, você só precisa pagar 10. É 5 para ir, 5 para voltar. Então, isso está acontecendo rotineiramente. Então, primeira coisa, eu acho que a questão do bilhete único é fundamental, é ponto pacífico, para ter acesso ao sistema de transporte se facilita. Não adianta nada eu botar um ônibus onde a pessoa não vai ter acesso, ela vai pagar 2, 3 viagens. Quando você faz isso, e aí o que acontece? Também acontece, quando você dá R$20, a pessoa também vai e compra o cartão cidadão e fica com R$10, gasta 10 ou nem gasta e fica usando o pirata, que também não é bom para o sistema, porque se diminui o número de passageiros, aumenta o custo. Enfim, é uma roda viva que nós estamos solucionando e é compromisso deste governo fazer essa implantação, e essa questão do bilhete único vai ser uma realidade muito em breve. Eu não posso ainda expor, mas já soltando algumas coisas, como aceitar pela internet, mas muito em breve nós vamos ter essa rede pulverizada.
A questão da ciclomobilidade é uma outra ação, porque a bicicleta, eu falo da integração porque é o sistemas de transportes têm que se adaptar conforme conforme ele se adapta melhor àquela cidade. Se o carro se adapta melhor a uma determinada cidade, usa-se o carro. Se o bicicleta se adapta melhor naquele trecho, usa-se a bicicleta. Se o ônibus naquele... Mas a integração deles é fundamental. Por que a gente precisa ter uma quantidade tão grande de gente vindo de carro para o plano piloto, sendo que nós podemos ter um estacionamento em terminais dos ponta, faz parte do programa de desenvolvimento, isso ainda é médio e longo prazo, onde você tem estacionamentos nas pontas e ele pega um BRT ou ele pega o metrô. Em toda grande cidade é isso. Então são esses conceitos da mobilidade moderna que o Distrito Federal tem um potencial muito grande para isso. E o Parkway também tem isso. Então essa integração é fundamental. Então falando um pouquinho inclusive da ciclomobilidade, amanhã, então todos convidados, nós vamos estar na UNB lançando o programa de ciclomobilidade do Distrito Federal. Ele faz parte do Circula Brasília, que é o programa de mobilidade urbana. Vamos estar lançando esse plano. Nada mais é do que a estruturação daquilo que a gente vem fazendo. Tá? Só que tem algumas novidades e o Parkway ele tem algumas particularidades aqui. Então, adiantando, nós vamos fazer, como fala da inovação, o Parkway vai ter a primeira estação de bicicleta integrada no terminal do Parkway. O que é essa bicicleta integrada? Nós vamos disponibilizar 50 a 60 bicicletas para a população no terminal. Só que essa bicicleta não é a bicicleta integrada e compartilhada que fica no plano piloto, que é a de aluguel. Essa é uma bicicleta gratuita, onde a pessoa que usa o ônibus, a integração é importante, ela vai descer no terminal, ela vai pegar essa bicicleta. Estou até convocando, Francisco, me permite, os patrocinadores, que são sistemas que dependem de patrocinador. Estou vendo um monte aqui para apoiar o Parkway para isso. Nós vamos estar lançando a licitação. E aí a pessoa pode ficar 14 horas com essa bicicleta. Então você vai descer no terminal, vai pegar a bicicleta e vai trabalhar. E você devolve ela no fim do dia. Para quê? Para aquele morador que queira ficar com a bicicleta de noite e devolver de manhã para o trabalhador. Então esse é um sistema que tem apenas em uma cidade no Brasil e nós estamos implantando agora aqui no Distrito Federal. Vão ser implantados em 3 terminais, Gama, Santa Maria e Parkway. Então esse é um primeiro teste que nós vamos fazer, porque o Parkway tem essa característica da última milha, como foi falado aqui, e eu acho que ele cabe muito bem aqui no Parkway. Além disso, nós vamos estar lançando também a estação de 3.000 paraciclos, que nada mais é do que a barra de ferro onde você prende a bicicleta com o seu cadeado. Então nós vamos estar espalhando no Distrito Federal como um todo, já conversando com o Franciscone, tem a igreja, tem as estações do BRT, enfim, nós vamos ter uma ata onde nós vamos poder espalhar paraciclos na cidade como um todo, e isso é infraestrutura. As pessoas precisam disso porque não tem onde parar. Se você for no terminal do Gama de Santa Maria, hoje as bicicletas são paradas ao longo das grades, presas com cadeados. Então nós vamos ofertar essa infraestrutura à população. Ainda nós temos também a questão das ciclovias. Então o Parkway está entrando com um trecho de ciclovia, amanhã a gente vai anunciar, só que o programa ainda é de médio e longo prazo. Nós temos um período, temos algumas etapas. Nós devemos ampliar as ciclovias aqui no Distrito Federal em 50% até o final do ano que vem, mas o programa são mais de 3 vezes a quantidade de ciclovias que nós temos hoje. Tá? Isso até 2022. É curto porque a ciclovia ela é mais barata, ela é mais rápida de se implantar, por isso que a gente pode fazer esse tipo de coisa. Se a gente falar em implantar 800 quilômetros de vias, não existe fazer isso em 4 anos, mas ciclovia é tranquilo, é viável fazer. Nós vamos estar divulgando isso amanhã no detalhe, né? Justamente por causa dessa questão da última milha. E o Parkway vai ser contemplado justamente em função da reunião que eu tive com o Petrone, com o Franciscone, nós incluímos o Parkway nessa proposta, que eu já sabia disso, destas conversas, então a gente fez questão de estar introduzindo isso. Em relação ao transporte, falamos um pouco disso. E a relação do programa de ciclomobilidade, a gente está trabalhando muito com rede de transporte, a bicicleta entrando como um transporte alternativo, efetivamente de integração. Esta rede, nós não estamos trabalhando com a microacessibilidade. Então, se porventura você ver, está faltando, a gente dividiu.
Na Secretaria de Mobilidade ficam as grandes conexões, por exemplo, ciclovia da PTG de 25 km, Lago Oeste, Saída Norte, enfim, são as grandes ciclovias, a infraestrutura pesada de ciclovias, e a CEGET, a Secretaria de Gestão do Território, o Thiago esteve aqui, vai trabalhar com o que a gente chama de microacessibilidade, que é mais aquele detalhamento da calçada, é o detalhamento da ciclovia, porque senão não tem perna. Ou eu divido a atividade, ou a gente também não tem perna para tudo isso. Então, a microacessibilidade, a CEGET tem arquitetos, tem engenheiros, e eles vão tratar disso. Nós estamos tratando da macroacessibilidade e dessa last mile, da última milha, em relação ao transporte público, à bicicleta. Tá? Para deixar claro, quer dizer, falar, mas e a minha ligaçãozinha do comércio? Não, a gente fez questão de fazer essa divisão, senão não tem como. Né? Não dá para a gente trabalhar dessa forma. Estações do BRT. Infelizmente, essas estações já eram para estar operando, gente. Aí eu preciso até pedir desculpa. São problemas burocráticos, já estamos resolvendo. Está em andamento, fechando uma licitação para compra de vidros. Mas eu conversei agora com o Márcio, a gente deve fazer um escalonamento. Provavelmente esse ano a gente deve estar entregando as 4 estações em operação. Isso eu prometo. Hoje, inclusive, eu tenho uma reunião da tecnologia, do ITS. A gente tem Tribunal de Contas. Vocês sabem que essa obra foi para Lava Jato. Tem uma série de problemas nela, mas enfim, isso não justifica elas estarem fechadas, que já que a obra está aí, vamos usar. Eu cito o exemplo da EPTG, né, Góis? São 10 anos sem utilização da EPTG. Fez a licitação, só esqueceu de um detalhe, de comprar o ônibus. Fez a obra, fez uma licitação de ônibus, que foi depois da obra pronta, mas esqueceu de um detalhezinho, botar operação de X ônibus na EPTG com porta do lado esquerdo. Foi só um detalhe. Sim. Quase desapercebido. Aí ela não opera por 10 anos. Enfim, é mais um problema que estamos resolvendo. Em breve teremos novidade também. Mas aqui eu acho que é até mais rápido. Eu espero que esse ano a gente consiga efetivamente estar operando as 4 estações. Nós vamos começar com a primeira. A que estava melhor, eu acho que é Catetinho, que é melhor, né? Que estava melhor. A SPW é a que estava um pouquinho pior, mas já consertou a porta que bateram, já estamos resolvendo aí, já tem, se vocês forem ver lá, já consertaram, tem algumas, já pegamos com as empresas que fizeram a obra, todos os equipamentos que estavam faltando, como hidrante, mangueira de incêndio, bancos, isso já está de posse da gente, pegamos agora. Ter uma ideia, já estamos de posse para a gente poder fazer a implantação disso, e eu hoje tenho uma reunião sobre tecnologia para poder a gente fazer isso também. Então, BRT é isso, mas ainda é o estruturante. Em relação ao transporte coletivo, existem 3 propostas que eu acho muito boas, eu acho que as 3 têm potencial para isso. Eu particularmente gosto mais de 2, e nós temos condições de fazer. Primeiro, o Márcio já fechou com a empresa que faz o rural aqui, vai chegar um ônibus novo, já com a nova caracterização, no mês que vem. O ônibus está saindo da fábrica para operar aqui no Parkway. A Alessandra já confirmou isso para a gente. Márcio já me confirmou. Mês que vem vamos estar junto. Vamos fazer junto o lançamento desse ônibus aqui no Parkway. Não, juntos todos, que eu falo para vocês organizarem. Vamos estar aqui junto com o governador lançando um ônibus novo que vai operar aqui. O segundo tem uma proposta que eu gosto muito, nós já fizemos isso em Santa Luzia. Faz um mês em Santa Luzia, não é isso? Nós tivemos um problema na questão de segurança, tivemos que tirar um ônibus, fazer uma linha muito grande, estava tendo muito assalto e a população ficou, lá na estrutural, ela ficou desprovida de transporte. A partir daí nós fizemos alguns estudos, fizemos uma linha mais curta com micro-ônibus, uma linha gratuita, onde a gente vai buscar a população em Santa Luzia e traz para o sistema troncal. A empresa implantou assim, com uma pequena força nossa, né, um pequeno gesto que nós fizemos, e implantou isso e faz hoje esse trajeto. Não são muitos horários, são alguns horários, e está funcionando bem para a população. E é por isso que eu gosto muito da proposta. Quando vieram com a proposta, eu gosto muito dessa questão e a empresa já se ofereceu, já está trabalhando com o Márcio de fazer essa proposta. Nós trazemos um micro, pode ser de graça, não tem problema, porque na verdade o micro ele vai, como é integração, eu não tenho nem o porquê cobrar dele a integração, porque ela é de graça,
e eu vou levar ele para um troncal. Eu não estou fazendo uma pirataria em cima do nosso sistema. Eu não estou indo para a rodoviária do plano piloto. A gente está deixando ele no BRT, fazendo a marginal e já deixando ele no BRT. Eu gosto muito dessa proposta. O Márcio já está autorizado, já estamos conversando, para em breve nós podemos ter esse ônibus aqui dentro do Parkway. Precisa ver trajeto, tem um problema, a gente conversou, que rua que não tem saída, muitas vezes vai ter que andar uns 300 metros, não tem jeito, a gente vai tentar encurtar o máximo a distância das pessoas andarem, mas se ela não tiver que andar 1,5 km, é ótimo, se ela tiver que andar 300 metros, é melhor do que 1,5 km. Né? Então eu gosto muito dessa proposta. E a outra proposta é você ter um ônibus circular interno e aí a própria população. Não sei se julgar que vale a pena, também é um complementar, também não vejo com maus olhos, mas nós temos condições de hoje estar oferecendo, se não for suficiente, só que nós temos limitações. Às vezes a gente não consegue chegar numa região, determinada região. E se tiver isso, eu acho que também é uma proposta válida. A gente faz a integração. Como é gratuito e a primeira perna ele acaba pagando no Parkway, não tem problema, porque ela acaba ali ganhando mais uma integração. Ele vai poder integrar 4 vezes. Uma de graça e 3... ele não perde uma integração. Ele podia falar assim, pô, eu estou perdendo, eu já estou pagando o micro, depois eu vou pagar o troncal, tal, mas não vai perder. Então é uma coisa que eu acho bastante interessante e é para ontem. A gente já pediu para fazer o mais rápido possível aqui no Parkway. Achei bacana ter as 5 sugestões concretas que a gente possa atacar. Eu acho que eu estou até abordando algumas sugestões, porque já foi comentada por eles conosco. Só tem que fazer uma questão do rural, uma integração do rural com a bacia, porque a gente tem um contrato, também a gente não pode depreciar o rural, tem um serviço, a gente tem que entender, mas isso a UDF Trans está acertando. Né? Deixa eu ver o que mais. Eu acho que basicamente era isso. Eu acho que eu acabei englobando tudo. Eu acho que o Parkway pode ser um modelo, sim. Pode ser um modelo, porque tem um modelo diferenciado. É um modelo que a gente também está usando, vai replicar para outras cidades, como eu falei desse ônibus alimentador, já está sendo replicado. A gente tem uma grande vantagem da proximidade da linha troncal, então isso é uma grande vantagem, que a gente não precisa de uma infraestrutura de sistema de transporte, mas temos que melhorar. Temos que melhorar, uma das outras coisas é a melhoria do terminal. Não foi o terminal projetado, né, Góes? O que foi implantado não é o projetado. Né? Então existe uma carência muito grande ali, tem uma questão de travessia de pedestre, das marginais, isso precisa ser melhorado, nós vamos estar estudando, esse eu ainda não prometo para já, mas eu já pedi para a gente poder dar uma analisada no terminal Parkway. A estrutura do BRT está boa, o problema é a alimentação. Se a gente não corrigir, não adianta nada a gente botar um ônibus, eu não vou conseguir chegar com um ônibus lá, a gente precisa melhorar para a população esse acesso. Eu acho assim, se a gente conseguir, que está vindo com as ciclomobilidades, bicicletas integradas, os paraciclos, os moradores poderem usar, e vamos definir onde é que vai ser a localização, paraciclo nas estações do BRT, botando as 4 estações para operar, pondo esses ônibus alimentadores, acho que o Parkway passa a ser um modelo de alimentação de sistema tronco alimentado importante aqui no Distrito Federal. E com acesso ao bilhete único, onde o morador pode dar para o seu funcionário aquele cartão e vai baratear inclusive para o morador, eu acho que a gente insere o Parkway no processo de mobilidade urbana moderna, sustentável, que é o que a gente quer aqui no Distrito Federal, e passa a ser, acho que, a primeira cidade contemplada com isso. Né? As outras vão ainda demorar um pouquinho, claro, né, mais ou menos, mas o Parkway tem essa possibilidade de imediatamente nós estamos fazendo isso. E essa organização de vocês ela é fantástica, ela ajuda muito a isso se tornar uma realidade o mais rápido possível. Né? Eu acho que era isso que eu tinha para falar, rapidamente, também já são 12:00, tem mais uma para falar, depois tem um almoço, mas eu queria agradecer mais uma vez, a secretaria está aberta, não só a secretaria, mas eu vir aqui, o convite foi aceito. O primeiro convite que vocês tiveram, falando, não, estarei lá, vamos estar lá, independente de todos os compromissos, compromisso nosso, compromisso do governador Rodrigo Glonenberg, estar junto à população, escutar a população. Acho que só assim nós vamos resolver todos os problemas, ou amenizar todos os problemas, já que o antigo governador onde eu trabalhava falava que o Estado é assim, se resolve um problema, vem mais 10, e é verdade, né? É sempre assim,
você vai resolvendo um, depois vem mais 10, resolve os 10, vem mais 20, mas é a vida no meio urbano, é esse. Eu acho que aos poucos nós vamos estar mudando, e já estamos mudando a realidade do Distrito Federal, a realidade da mobilidade, e com a participação de vocês vamos estar mudando a realidade em todas as áreas do governo. Mais uma vez, obrigado pelo convite, estamos juntos, vamos colaborar em muito para a melhoria da mobilidade aqui no Parkway. Bom, como faz parte da programação, nós vamos ouvir o nosso coordenador, um dos organizadores do evento, um dos grandes idealizadores desse movimento Pensar Parkway, morador, Jorge Francesconi. Muito elogio num dia só, você não acha? Eu só queria fazer duas observações. Primeiro, você porta-voz dos funcionários do country. São 70 funcionários que pedem atenção, que não tem parada para eles aqui. E segundo, lembrar a todos nós que nós moramos numa área que foi criada para ser chácaras. Então o sistema viário é espinha de peixe. Se vocês se dão conta, as ruas não ligam uma com a outra. Isso para nós transportistas é um horror, porque não tem um sistema que dê para ter vai e volta, e é uma limitação muito grande, além de ser cortado por estrada de ferro, tem uma série de fatos urbanísticos que também limitam. E no mais que eu posso dizer que, para quem sonhava, esse grupo todo, que um dia a gente poderia melhorar transporte sendo objeto de um projeto piloto, o secretário certamente vai ganhar uma fotografia na nossa agenda especial. Muito obrigado. Eu, mais uma vez, agradeço e sem interrupções, pedindo licença aos membros da mesa que não vou cumprimentá-los como gostaria, quero já convidar o próximo painel. Então, por gentileza, Adriana, ajuda que ele vai... o pendrive do secretário. A Mariana está cuidando. Então, nós teremos o último painel da manhã. Eu convido, já estão aqui no salão, estão vindo para cá, o nosso querido morador Marcelo de Carvalho, que é presidente do CONSEG, né, aqui do Parkway, e o secretário de Segurança, Edival Novaes. Aproveito, enquanto não formamos a mesa, além de mais uma vez agradecer ao secretário, dizer que o cerimonial do governador chegou agora aqui, ele vem antes até um pouco e já estará aqui na mesa conosco, provavelmente. Ele disse que vinha para almoçar. Mas se ele chegar antes, eu boto para trabalhar, né? E chamo para sentar aqui. Então já deixo um lugarzinho aqui para ele.